Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos então iniciar a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre formação dos médiums, tá? E como nós estamos iniciando uma aula, então nós vamos fazer uma prece. Não vou fazer o exercício de meditação que eu já fiz na primeira aula, mas vamos fazer só uma prece, realmente como se estivéssemos iniciando uma nova aula, tá? Então vamos pedindo mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos de luz, aos guias espirituais, aos orixás, que nos oriente, nos ampare, nos proteja, na certeza de que estamos aqui para dar o melhor de nós. E com muita alegria nós vamos iniciar a segunda aula do nosso curso, que assim seja. Bom, gente, então nós vamos falar sobre a formação dos médiuns, mas antes de começar, só queria dar um recadinho. Eu vou fazer aulas de no máximo até 28, 30 minutos, tá? Primeiro que é o que o meu celular permite, tá? Toda vez que vai chegando entre 28 minutos e 29 minutos, ele já avisa que tá excedendo o tempo. E segundo também que fica, se eu der aula de 1 hora, de 1 hora e meia, 2 horas, fica muito cansativo e a gente acaba não aprendendo nada. Então eu vou gravar mais essa aula e eu vou dar mais uma, ok? Que aí a gente já fica adiantado e quando a gente voltar, a gente já volta na aula prática, porque nós já vamos estar adiantados em 3 aulas, ok? Então nós vamos falar agora sobre a formação dos médiums. É uma aula bem simples, que a gente vai falar sobre como funciona a nossa mediunidade e os tipos de mediunidade falado no livro dos médiuns, ok? Então vamos lá. A formação dos médiuns, não existe um critério, um processo de formação dos médiuns. Quando a gente faz um curso mediúnico, nós passamos as orientações, passamos a aula, passamos o conteúdo, a gente deixa a cargo da espiritualidade esse desenvolvimento mediúnico. Eu, como instrutora de vocês, eu posso até dar um exercício mediúnico, como a gente já fez, um grupo mediúnico, liberar vocês para dar comunicação, liberar vocês para sentir os espíritos, mas o desenvolvimento mediúnico eu não posso controlar. Então eu não posso dizer, fulano, você vai dar comunicação, fulano, você vai ficar só na base vibrando, fulano, você vai trabalhar fora do corpo. As características da mediunidade, quem vai dizer são vocês. Vocês que vão passar para mim o retorno de como está sendo o desenvolvimento mediúnico. Então não existe um diagnóstico. Tem muita gente que vem perguntar assim para mim, eu queria que você falasse para mim qual é o tipo de mediunidade que eu vou ter. Eu não posso dizer isso, porque se eu disser assim, o tipo de mediunidade que você vai ter vai ser o de vidência. E se a pessoa não conseguir ver nada? Aí ela vai ficar com aquilo na cabeça e ela não vai desenvolver mais nenhum tipo de mediunidade, porque eu disse para ela que ela teria vidência, quando na verdade ela pode ter outro tipo de mediunidade. Então não esperem de mim como instrutora que eu vou dizer a vocês que tipo de mediunidade vocês terão, mas esperem sim que eu possa orientar de acordo com o que vocês vão falando. Então, olha, um dia chega alguém e fala assim pra mim, olha, Luciana, hoje eu senti que eu trabalhei fora do corpo, eu me desliguei aqui da sala, mas eu vi várias coisas, eu estive em várias atividades e eu senti que eu estava fora do corpo. Então pode ser que a sua mediunidade seja de trabalhar fora do corpo, né? Outra pessoa pode chegar pra mim e falar, olha, hoje me veio muitas ideias na cabeça, eu me senti muito mal, senti muita dor no corpo. Então pode ser que você seja um médium de comunicação. Olha, hoje eu não vi nada, eu não ouvi nada, eu não senti nenhuma frase, nenhuma ideia na minha cabeça, mas eu senti que é muito peso no corpo, senti muita dor, acompanhei todas as comunicações, então você pode ser um médium de base. Que isso não significa que isso possa ser fechado. Quem é médium de comunicação só vai ser de comunicação. Quem é médium de vidência só vai ser de vidência. Quem é médium de trabalhar fora do corpo vai só trabalhar fora do corpo. A mediunidade ela pode se desenvolver em todos os âmbitos, tá? Desde que se desenvolva com equilíbrio, com segurança. Então o curso é exatamente para isso, para que a gente desenvolva a mediunidade de vocês em equilíbrio e em segurança, tá certo? E os médiums, gente, como eu disse, nós somos intérpretes. Nós somos incumbidos, nós somos designados
a transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Então, olha a grande responsabilidade que nós temos com a mediunidade. Por isso que eu vou abrir aqui um parênteses para que eu possa dizer uma coisa para vocês. Quando eu tiver que pegar no pé de vocês, quando eu tiver que chamar a atenção, quando eu tiver que falar, eu vou falar. Eu vou pegar no pé de vocês e eu vou chamar a atenção. Porque eu não posso permitir que nada e nem ninguém atrapalhe o desenvolvimento mediúnico de vocês. Principalmente os obsessores. Se eu perceber que existe intromissão dos obsessores em certa situação, eu vou cortar na hora e eu vou orientar vocês. Porque eu não posso deixar que nada e nem ninguém atrapalhe nem as aulas, nem os ensinamentos, nem os grupos mediúnicos, nem um grupo de WhatsApp. Eu não posso deixar que nada e nem ninguém atrapalhe vocês, gente. Isso é muito sério. Nós estamos numa fase da nossa vida que nós estamos sendo vigiados 24 horas pelos nossos inimigos espirituais, que nós chamamos de obsessores. Então eles ficam atentos a tudo, e a tudo eles aproveitam para tirar vocês do curso. Então qualquer coisa não vai dar mais vontade de participar, não vai dar mais vontade de ir ao curso, vai perder o interesse. Então fiquem atentos em relação a isso. Porque se eu tiver que chamar vocês e falar o que tem que ser falado, eu vou chamar. Em relação à mediunidade de vocês, em relação a comportamento em sala de aula, em relação a comportamento nos grupos, em relação a comportamento como trabalhador, eu tenho obrigação, porque eu estou entregando uma sala de 40 pessoas que já são trabalhadores e que já estão envolvidos nos trabalhos do Cefa, e nós temos muita responsabilidade em relação ao trabalho do Cefa. Gente, não é brincadeira. Vocês acompanharam uma vez quem foi nos portais e quem foi no trabalho de sexta-feira e já acompanhou uma vez. É uma pena que a gente não pôde participar mais por conta desse coronavírus, mas se Deus quiser logo a gente volta. Vocês viram a responsabilidade que é trabalhar num grupo mediúnico. O assistido está ali esperando ser socorrido. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. Então, nada e nem ninguém pode interferir no nosso trabalho. Então, por favor, não fiquem chateados comigo. Não fiquem bravos. Não fiquem decepcionados. Porque eu sou exigente, eu sou brava e eu sou disciplinadora. E eu não vou entregar vocês com defeito para o Cefa. Não vou entregar. Tá? Então fiquem atentos, eu vou fazer o máximo para que vocês se tornem grandes trabalhadores e possam nos ajudar ao máximo que puder. E já estão, porque você vê, uma aula que eu dei de grupo mediúnico, metade da sala, mais que a metade da sala já sentiu os sofredores e já está preparado para dar comunicação. Então vocês já estão preparados para o trabalho. Então se eu tiver que chamar atenção, eu vou falar. Então não fiquem chateados, porque esse papel faz parte do meu trabalho, tá certo? Vou beber uma aguinha. André Luiz, através do Chico, ele fala assim, que médium é luz que brilha na carne. Olha, gente, que responsabilidade. Nós somos luzes que brilhamos na carne. Desenvolvimento mediúnico, como eu acabei de falar, é disciplina. E não é disciplina só na sala de aula. Não é disciplina só de a gente ir no curso toda terça-feira. Não é disciplina só de prestar atenção e participar dos grupos mediúnicos. É disciplina na questão da transformação moral. Eu não sou perfeita. Ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas eu tento cada dia me vigiar nas coisas que eu faço. Quando eu erro, peço desculpa, volto atrás, procuro ser uma pessoa melhor. E aos poucos a gente vai corrigindo. Mas nós precisamos nos preocupar com a nossa transformação moral. Porque mediunidade é disciplina. Então nós temos que ficar atentos ao que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, tipos de conversa que nós temos, tipo de atitudes que nós temos. Situações que nós passamos que a gente percebe que não faz parte do nosso cotidiano, mas que vão acontecer e a gente vai ter que observar e vai ter que resolver, tá certo?
Então fiquem atentos à transformação moral de vocês. E como se faz o contato com os espíritos? Se faz através da afinidade, da aproximação, aceitabilidade e incorporação. Vou falar sobre os 4, tá? Afinidade. Os espíritos se ligam com a gente de acordo com a afinidade. Sim, de acordo com a afinidade. Tanto os espíritos de luz, como também os sofredores e os obsessores. De acordo com aquilo que nós pensamos, que nós sentimos e que nós fazemos. Às vezes, tem pessoa que fala assim: ai, olha, eu faço parte do trabalho mediúnico e eu só dou comunicação de espírito viciado, mas eu não tenho nenhum tipo de vício, eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Como que pode isso? Pode, porque pode ser que em outras vidas você tenha passado por essa experiência e essa energia, essa experiência ainda está instalada em você. E através da sua mediunidade, ajudando esses espíritos sofredores, você vai conseguir limpar esse restinho de energia que existe em você. Então, tudo é uma questão de afinidade, tá? Tudo é uma questão de afinidade. As comunicações, elas são transmitidas pelo pensamento, tá? Os espíritos passam a ideia e nós captamos os sentimentos. Por isso, na hora de dar comunicação, gente, não fique esperando que um espírito vai chegar e vai falar no seu ouvido aquilo que você precisa falar. Pode ser que exista alguma pessoa que tenha esse tipo de mediunidade, mas não fiquem esperando. Se você estiver fazendo prece, fazendo oração e de repente começar a vir ideias, começar a vir pensamentos diferentes, falem, não tem problema, tá? Fiquem tranquilos, falem, que isso faz parte do processo mediúnico e a comunicação vai se desenvolver aos poucos. Gente, eu vou parar só um pouquinho, porque a minha gatinha tá tentando entrar aqui no quarto. Se eu não deixar ela entrar, ela vai ficar desesperada, tá? Só um minutinho. Gabi, pode abrir a porta para ela, por favor. Então vamos lá, gente, só um minutinho. É que ela fica comigo, gente, o dia inteiro. Então aí eu fechei a porta do quarto para não atrapalhar a gravação. E aí o que acontece? Ela tá batendo na porta que nem uma maluca, gritando, né? Mas ela tá aqui, agora ela fica aqui pertinho de mim, ela me dá sossego para eu poder continuar. Desculpa, viu, gente? Mas vamos lá. Então, os espíritos passam a ideia pra gente. Então procurem captar essa ideia. Procurem tentar desenvolver a mediunidade de vocês, não esperar que vocês tenham a característica específica de mediunidade, tipo, eu só vou trabalhar se eu estiver vendo mesmo o espírito. Não, às vezes o ver pode ser uma imagem, um quadro, uma sensação, uma imagem que passa na sua tela mental. O ouvir pode ser que você ouça realmente as palavras, mas o ouvir pode ser uma ideia que venha na sua cabeça, uma ideia que você não esteja pensando e de repente aparece. Então tudo isso faz parte, tá? Aproximação. Aproximação se faz através da ligação com o perispírito, que transmite para o corpo físico. Então quando o espírito se aproxima da gente, ele faz a ligação através do perispírito, então não é do corpo físico. Portanto, não fiquem com medo de que o espírito vai tomar conta do corpo de vocês, porque isso não acontece. É a espiritualidade que faz a ligação, sempre levando em conta a afinidade, como nós já falamos. Fiquem tranquilos, ninguém toma conta do corpo de vocês. Mas eu tenho medo de dar comunicação e depois eu não vou voltar. Não, volta, porque a espiritualidade, do mesmo jeito que faz a ligação, faz o encerramento da comunicação, desliga o espírito de vocês e vocês voltam ao normal, tá bom? E aceitabilidade, isso é uma coisa muito importante, gente. Aceitem que vocês são médium. Aceitem que vocês podem dar uma comunicação. Permitam que a espiritualidade use a voz de vocês, o corpo de vocês, o perispírito de vocês para ajudar esses irmãos. Mediunidade é permissão,
O próprio João Evangelista, quando ele foi batizar, João Batista, quando ele foi batizar Jesus, quando ele olhou para Jesus e terminou o batismo, ele disse: agora é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Porque ele tinha um trabalho muito grande, o João Batista, de divulgação do Evangelho, de divulgação das palavras. Que ele já vinha divulgando a palavra do Cristo, mesmo sem saber que o Cristo estava encarnado. E quando ele reconheceu o Cristo e que ele batizou Jesus Cristo, ele percebeu que agora o trabalho dele tinha se encerrado porque Jesus tinha chegado e ia fazer parte dele. Então nós temos que agir assim na nossa vida. A mediunidade é o momento que Jesus chegou na nossa vida. Então é necessário que eu diminua para que o Cristo cresça. Então aceite a sua mediunidade, não tenha medo, aceite a sua mediunidade. E a questão da incorporação, como eu disse, ninguém toma conta do nosso corpo. Nós somos envolvidos através do nosso perispírito, que tem o controle total da espiritualidade, tá? Gente, dúvidas, perguntas, nós temos o grupo lá, tá? Foi embora? Já falamos aí do quintal? O grupo do WhatsApp. Nós temos, então, dúvidas, perguntas, nós vamos tirar lá, ok? Ou pode mandar diretamente para mim também no meu WhatsApp, tá? E como que funciona o mecanismo das comunicações? Como eu disse, através do nosso pensamento, 100%, tá? Os espíritos nos ligam a esses nossos irmãos, os espíritos de luz nos ligam até aos nossos irmãos e é feito tudo através do nosso pensamento. Por isso a importância do equilíbrio dos nossos pensamentos. Nós precisamos estar equilibrados para conseguir trabalhar com os espíritos, tá? É importante um trabalho mediúnico, confiar na espiritualidade, entender que nós trabalhamos para Jesus, entender que nós somos capazes e confiar em si mesmo. Confie em você mesmo que você pode. Todo mundo pode ser médium, tá certo? Como eu disse, os médios são intermediários entre a esfera espiritual e a física, ou seja, nós transmitimos mensagens. Para que a mensagem seja de boa qualidade, existem 3 condições necessárias. A primeira, a qualidade do médium, né? Ou seja, evangelização, nós precisamos primar pela nossa evangelização, nós já estamos fazendo isso, já estamos no último ano do curso. Conhecimento, nós já tivemos 2 anos de conhecimento, agora vamos ter mais um. O estudo da doutrina, que é importante. Saber que nós somos instrumentos e trabalhar no bem. Ou seja, vocês já completam todas as características, todas as qualidades dos médiuns, tá? A segunda condição, a qualidade do espírito. Ou seja, seriedade da mensagem, né? Vocês vão, aos poucos vocês vão trabalhando e vocês vão criar uma consciência que muitas vezes tem comunicações que vão ser necessárias e muitas vezes tem comunicações que o espírito vem somente para sentir a energia do encarnado. Então não há necessidade da comunicação. E tem outros espíritos que só chegam realmente para atrapalhar o grupo mediúnico. A espiritualidade deixa, porque ele está ali no grupo mediúnico, ele está ouvindo as comunicações e ele está sendo doutrinado da mesma forma. No livro dos médiuns, diz assim: a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou mesmo da sua ignorância. Então, a sua comunicação vai vir de acordo com a característica dos espíritos, tá certo? Leiam o livro dos médiuns. Mais uma lição para casa. Aproveita que nós estamos em casa nesse momento, né? Ainda tem mais 2 semanas para ficar em casa, essa mais uma. Então aproveita a leitura do livro dos médiuns, tá? E a terceira condição, a intenção e o sentimento e o pensamento íntimo. Ou seja, nós temos que estar num trabalho mediúnico com boas intenções, a intenção de ajudar. Cuidado com a vaidade, né? Eu senti isso, senti aquele outro. Você pode falar tudo o que você sentiu, só toma cuidado para você não se sentir melhor do que os outros.
e nem aqueles que não sentiram nada se sentir menores do que os outros. Lembre-se do que eu falei, a mediunidade sempre se desenvolve para cada um de forma diferente. Tem gente que se desenvolve mais depressa, tem gente que se desenvolve mais devagar, tá certo? Trabalhar sempre com a intenção de ajudar, como eu já disse, entender que o trabalho não é nosso, é da espiritualidade. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar para Jesus, procurar resolver as nossas imperfeições da melhor forma possível e principalmente o orgulho. Tomar cuidado com o orgulho. Isso destrói qualquer mediunidade. Como eu falei no começo, se eu tiver que chamar a atenção de vocês, eu vou chamar. Então não se sintam ofendidos. O orgulho pode afastar vocês do curso e eu não quero isso, tá? E também, lógico, eu vou me vigiar, procurar falar da melhor forma possível com vocês, procurar interagir com vocês, tirar dúvida, mas sempre procurem se melhorar a cada dia, tá? As aptidões dos médiums, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. No livro dos médiuns, capítulo 16, Kardec apresenta um quadro sobre os principais gêneros da mediunidade. Existem os médiuns de efeito físico e os médiuns de efeito intelectual. O médium de efeito físico hoje é muito raro, gente. Que se trabalhava antes com médium de efeito físico para materializações. Nós vamos falar ainda a respeito de materializações, tá? Por isso eu não vou entrar muito no assunto. Então o médium ficava sentado numa cadeira e através do ectoplasma se materializava energias e espíritos. E existem os médios de efeito intelectual, que somos nós. O médium de efeito intelectual é aquele que dá comunicação, que vê os espíritos, que ouve, que sente dor, que sente as dificuldades. Esse é o médium intelectual, tá? E existem 3 tipos de mediunidade. O médium mecânico, que era aquele igual Chico, que ele sentava, fechava os olhos, colocava a mão e escrevia tudo que vinha. Depois ele não tinha consciência de nada. Essa mediunidade é super rara e hoje em dia não existe mais. Por quê? Porque a espiritualidade diz, perdão, a espiritualidade diz que a função da mediunidade é trazer aprendizado ao médium. Então, quando você tem uma mediunidade mecânica, você não aprende aquilo que você escreveu, que você ouviu, que você sentiu, porque não existe isso, né? Você se torna apenas um aparelho, tá? Existe o médium semimecânico, que é aquele que também é tomado pela força, que perde a consciência parcial, mas que ainda lembra do que aconteceu. Também são raros, porque a mediunidade que mais existe hoje em dia, 100%, é o médium intuitivo. O médium intuitivo ou inspirado são aqueles médiuns que recebem as ideias da espiritualidade e desenvolvem de acordo com o seu conhecimento e com o seu estudo. Então, mais uma vez, não fiquem esperando que os espíritos irão passar a comunicação completa para vocês, porque não irão. Você está lá sentado, fazendo sua prece. De repente, começou a sentir uma dor de cabeça. Começou a sentir uma vontade de chorar. Abre a boca e fala, olha, eu estou com vontade de chorar, estou com dor de cabeça. O doutrinador vai se aproximar de você e vai desenvolver a comunicação. Fiquem tranquilos que a espiritualidade vai orientar vocês, tá bom? E deixa eu ver aqui. No Consolador, na questão 386, o Emmanuel ele fala o seguinte: qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Gente, não existe mais uma mediunidade melhor do que a outra. Aquele que vê é melhor do que aquele que fala é melhor do que aquele que ouve. Não existe isso. Emmanuel ele diz assim: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade,
seja essa a possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Não existe mediunidade mais preciosa uma que a outra. Então todos nós somos importantes, tá? Existe a perda ou a suspensão da mediunidade? Sim, existe. Pode acontecer. Por questão de advertência, quando a gente faz mau uso da mediunidade, a espiritualidade pode sim suspender a nossa mediunidade. E mesmo assim tem médium que às vezes fica com problemas, não reconhece, não aceita ajuda. A espiritualidade suspende a mediunidade e a pessoa continua trabalhando, achando que está trabalhando com os espíritos, mas não está. Então a gente tem que começar a perceber que se a gente não estiver bem, a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda e falar, olha, não estou bem, preciso de tratamento, preciso de acompanhamento, quero ficar um pouco afastada dos trabalhos mediúnicos e eu preciso me cuidar. A gente tem que ter a humildade. Existe por benevolência, no caso de doença, a pessoa não está bem, então ela não pode trabalhar, né? E provação, ou seja, no momento em que a pessoa precisa refletir sobre a própria vida, as próprias atitudes, tá? E pra gente terminar, tem uma frase da Joana de Ângeles que diz assim: conforme esclarece-nos Joana de Ângeles, aprimorar ou descuidar da nossa faculdade mediúnica, relegando-a a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio livre-arbítrio. Assim sendo, se faz necessário meditarmos nas possibilidades mediúnicas de que nos encontramos, investidos, e elevar-nos pelo exercício das ações nobres, de modo a desenvolvermos os recursos positivos na realização do bem a que o Senhor a todos nos convoca. Então, gente, vamos ficar atentos, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima.